Olá, querida, graça e paz. Eu sou Sheila Vieira, seja muito bem-vinda ao Mulheres Forjadas na Fé e eu quero compartilhar hoje com você uma palavra diretamente do céu ao seu coração. E o texto base para a nossa reflexão de hoje está em 1 Samuel 1, de 10 a 18. Porém, eu vou me deter apenas no versículo 10, que diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vivemos em uma geração que busca respostas rápidas, mas Deus ele continuou buscando mulheres que dobram joelhos e levantam altares de oração ao Senhor. A história de Ana, ela nos mostra que uma mulher que ora, ela pode transformar sua dor em testemunho, sua angústia em milagre e sua espera em propósito. Ana era uma mulher marcada pela dor, pela humilhação e pela esterilidade. Humanamente, sua situação parecia impossível. Porém, ela descobriu o lugar onde impossível se torna possível, né? Que é na presença de Deus. Hoje, Deus procura mulheres forjadas na fé, mulheres que não desistem quando a luta aumenta, mas que correm para os braços do Pai em oração. O primeiro ponto que eu queria abordar é que a mulher que ora, ela leva a sua dor para Deus. Ela, pois, como diz, né, no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Então, Ana, ela estava sofrendo e ela não negou sua dor. Ela não fingiu estar bem. Ela não escondeu suas lágrimas, né, como muitas vezes nós fazemos. Ela levou tudo para Deus. Muitas mulheres carregam dores silenciosas, problemas familiares, filhos afastados da presença do Senhor, casamentos fracassados, em crises, solidão, ansiedade, sonhos frustrados, né, suas limitações. Mas Ana nos ensina que a oração é lugar onde a alma encontra descanso. Deus não rejeita corações quebrantados. Talvez ninguém compreenda a sua dor, mas Deus compreende. Aquilo que você não consegue explicar para ninguém pode derramar-se, né, diante do Senhor, pode se derramar e apresentar ao Senhor. A mulher que ora, ela derrama seu coração diante do Senhor. Em Samuel 1,15 diz: Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então Ana não fez uma oração superficial. Isso requer de nós intimidade com o Senhor. Ela derramou sua alma. E existe uma diferença entre falar palavras e entregar de fato o seu coração. Então muitas vezes nós oramos rapidamente, Senhor me ajuda, né? Mas Senhor, obrigada. Mas Ana foi muito mais além. Ela abriu seu coração completamente. Ela mostrou suas feridas, ela mostrou suas lágrimas, ela mostrou as suas fraquezas, suas angústias. E Deus ouviu. Mulheres forjadas na fé não vivem apenas de aparência espiritual. Ela tem intimidade com Deus. Sabem chorar na presença do Senhor, sabem buscar quando ninguém está olhando, quando ninguém vê. Recorre ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro. A mulher que ora, ela persevera mesmo sem ver resultados. Ana passou anos esperando, né? Anos de oração, anos de lágrimas, de humilhação, de angústia, mas ela não desistiu. A perseverança é uma das maiores marcas de uma mulher de oração, né? Perseverar do Senhor. Muitas pessoas desistem pelo caminho, desistem, né, de orar pelo milagre. Ana permaneceu. Ela continuou acreditando. Em Gálatas 6,9 diz: Não cansemos de fazer o bem. Deus trabalha enquanto você ora. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando parece silêncio. Mesmo quando nada muda. Deus continua agindo. A mulher que ora aprende a entregar o controle da situação ao Senhor. Em Samuel 11 diz: Ana faz um voto ao Senhor.
Isso é dependência. Ela não apenas pede um filho, ela entrega seu sonho a Deus. Ela crê que Ele é o Deus do impossível. Então isso revela maturidade espiritual. Às vezes, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, mas a oração verdadeira diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Uma mulher que ora, ela aprende a confiar mais na vontade de Deus do que em seus próprios planos, porque nós temos planos, mas o Senhor tem propósito para a nossa vida. A mulher que ora, ela não é definida por suas circunstâncias. Ana era conhecida como estéril. A sociedade a rotulava, as pessoas viam a sua limitação, mas Deus via seu propósito. Talvez hoje alguém tenha colocado rótulo sobre a sua vida. Fraca, incapaz, sem valor, derrotada. Mas Deus não te chama pelos seus problemas. Deus te chama pelo propósito. Toma posse. Ana não permaneceu estéril para sempre. Deus mudou sua história. A mulher que ora, ela move o céu. A oração não muda Deus. A oração muda situações. A oração abre portas. A oração fortalece. A oração traz direção. A oração produz milagres. Quando Ana orou, o céu se moveu. O ventre que estava fechado foi aberto. O impossível aconteceu. O milagre nasceu. Em Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então não deixe de orar e crer que Deus é um Deus de milagres. A mulher que ora, ela recebe paz antes da resposta. O seu coração fica tranquilo e espera no Senhor. Em 1 Samuel 18 diz: e o seu semblante já não era triste. Observe algo poderoso. Ana ainda não estava grávida. O milagre ainda não havia chegado, mas a tristeza já havia ido embora. Por quê? Porque ela encontrou paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma das maiores evidências da fé é ter paz antes do milagre acontecer. Então a mulher que ora, ela descansa porque sabe que Deus ouviu. A mulher que ora se torna instrumento de Deus. O filho que Ana recebeu foi Samuel. Samuel tornou-se profeta, ungiu reis, transformou uma geração. E tudo começou com uma mulher de joelhos. O que Deus fará através das suas orações? O que Deus pode fazer? Quantas vidas podem ser alcançadas através da sua e da minha oração? Quantas gerações podem ser impactadas? Nunca subestime o poder de uma mulher que ora. O que aprendemos com Ana? Ana nos ensina que Deus ouve lágrimas, Deus honra perseverança, Deus vê aquilo que ninguém vê, Deus transforma dor em propósito, Deus responde orações sinceras, Deus usa mulheres que permanecem fiéis, que crê, que confia e que entrega o controle nas mãos dele. Ana entrou no templo chorando, mas saiu de lá fortalecida. Entrou angustiada, mas saiu em paz. Ela entrou sem resposta, mas saiu com uma promessa. Então que hoje você possa crer que o Senhor responderá a sua oração. Deus continua procurando mulheres como Ana, mulheres que não se rendem às circunstâncias, mulheres que transformam lágrimas em oração. Mulheres que permanecem firmes, mesmo durante a espera. Mulheres forjadas na fé. Talvez hoje você tenha chegado aqui com o coração ferido. Talvez você esteja carregando um pedido que parece impossível aos olhos humanos. O mesmo Deus que ouviu Ana continua ouvindo eu e você. Sua oração, ela não está sendo ignorada. Sua lágrima
não está sendo esquecida. Seu milagre está nas mãos do Senhor, aquele que tudo pode. E eu te convido agora a abrir seu coração e dizer: Senhor, faz de mim uma mulher de oração, que minhas lágrimas se transformem em sementes de fé, que minha espera produza perseverança e que minha vida glorifique o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós queremos ser alcançadas todos os dias, modificadas. Uma mulher que ora transforma sua dor em propósito e encontra força na presença de Deus. Toma posse, creia que Deus irá mudar o curso da sua história, assim como mudou a Diana. Amém? Vamos orar? Falei assim, quando eu voltar desse atestado, né, eu vou precisar da ajuda dos colegas, então eu vou compartilhar com eles quando tiver tudo certo, os exames tudo pronto, tudo encaminhado, e então eu, né, compartilho com os colegas o que vai estar acontecendo, o que vai acontecer. Aí nesse meio tempo fiquei fazendo exame, uma série de exames, eu, né, meu marido, e aí, que na época nós não éramos casados, tá, no papel, tudo bonitinho, a gente vivia juntos, e mesmo assim eu achava que as coisas tinham que ser do meu tempo e do meu jeito, né? A gente quer muito assim, confrontar muito a Deus, né, nas nossas necessidades. A gente coloca tudo acima, as nossas necessidades acima de tudo, né, acima até de Deus. E aí, eu, né, na busca, né, nesse processo todo, um belo dia, né, e vários nãos que eu ouvi, vários nãos, parti para fertilização. E aí um dia tinha uma colega de trabalho, né, que ela trabalhava com a gente, e sempre nas madrugadas ela orava. Eu não era evangélica na época, né, ela era, e aí ela sempre orava na madrugada. E lembrando que ninguém sabia do meu procedimento. Aí um belo dia de madrugada, eu trabalhava à noite, e aí umas 3 horas da manhã eu tava lá olhando os sinais vitais dos pacientes, e ela falou assim, Sheila, quando ela falou Sheila, foi uma forma diferente, meu coração gelou na hora e eu parei de respirar. Aí ela falou assim, eu tava ali orando, e Deus falou assim, Ele mandou te dizer pra você não fazer o que você tá querendo fazer, você vai perder o seu dinheiro e não vai dar certo. Na hora que ela falou assim, eu me desesperei, comecei a chorar, desesperada, né? Comecei a chorar muito, fiquei angustiada e eu falei, Senhor, eu fiquei assim, em estado de choque, né? Sem reação, mas aí, logo em seguida ela falou assim, olha, ele tá dizendo que ele não vai, que não vai dar certo o seu procedimento, mas ele disse que o filho que você sonha e que você tá pedindo a ele vai te dar. Mas é no tempo dele, não é no seu tempo. E a palavra de Deus hoje para você é espera. Espera que vai acontecer no tempo dele. Foi uma porrada para mim, mas ao mesmo tempo foi um conforto de que ele iria atender, né, o meu clamor, ia ter misericórdia de mim. Mas ali, né, eu como ser humano, tá aqui, Senhor, eu confio no Senhor, mas eu vou entregar nas mãos do homem para que, né, ele também resolva. E eu parti para fertilização. E antes da fertilização eu falei assim, Senhor, eu quero fazer esse procedimento não porque eu não confio no teu poder, no teu milagre, né, no Deus do impossível que o Senhor é. Eu só gostaria de tentar aquilo que o Senhor deixou de ciência e sabedoria para o homem. E aí fiz eu a fertilização. Resultado, eu tive o meu segundo aborto. Nesse processo, quando eu estava me preparando para a fertilização, fiz a coleta, fiz um implante, eu comecei a ir na igreja, né? Tinha uma igreja aqui perto do meu bairro, e eu sempre passava naquela igreja, e lá não tinha, hoje tem, mas não tinha placa, né, da igreja, horários de culto, eu não sabia informação e nem conhecia ninguém. Eu morava há pouco tempo aqui no bairro e não conhecia ninguém para saber a informação. E aí eu falei assim, gente, geralmente, né, que é a Igreja Batista. Geralmente, geralmente Igreja Batista os cultos são 19, 19h30. Então eu vou, né, vou chegar lá umas 7h15. Se for 19h30, eu vou estar 15 minutos adiantada, e se for 19, eu vou estar só 15 minutos atrasada, então tá tudo bem. Aí fui eu e meu marido, quando eu cheguei lá o culto tava acabando, né, tava sendo feito uma mudança de horário, né, por causa do horário de verão, então o culto estava sendo mais cedo. E aí eu cheguei e já estava acabando. Mas mesmo no finalzinho daquele culto, eu fui confrontada
com essa palavra espera no Senhor. E eu comecei a frequentar essa igreja, né? E aí, um belo dia, teve um outro culto, um outro irmão pregou e ele falou assim: não importa o que o homem diz, o que o advogado diz, mas quem determina a palavra final é o Senhor. Então, nesse processo, eu fui muito confrontada com espera no Senhor, né? E quem determina a palavra final é Ele. E aí, eu continuei, né, na busca pela maternidade, eu orava, eu chorava, eu comecei a ter sede da palavra do Senhor, a buscar, né? E aí eu comecei a entender sobre os planos de Deus para a nossa vida, né? Que tudo é um propósito, né? É do Senhor. E então eu orava, né? Orava, buscava em meu marido, e aí eu comecei a ver que não acontecia, né? Essa gestação. E aí eu comecei a querer adotar, né? Partir para adoção. E meu marido, ele não aceitava a adoção. Aí eu comecei a orar ao Senhor para que ele quebrantasse o coração do meu marido para ele aceitar a adoção, mas meu marido não aceitava. E aí, por fim, eu desisti. Eu passei por muitos processos, assim como Ana, né? Eu chorava, eu em muitos momentos esbravejava, porque, Senhor, acontece com tantas pessoas, tantas mulheres. E será que eu comecei a questionar Deus? Será que eu sou tão ruim assim? Eu quero ser mãe, eu quero dar amor a uma criança, eu quero cuidar, eu quero zelar por alguém e eu não posso. Então, por que eu sou tão ruim assim? E aí depois, né, buscando conhecimento na palavra do Senhor, eu fui vendo que a minha pergunta foi mudando. Não o porquê, mas pra quê? Né, o que o Senhor quer na minha vida com tudo isso? Qual é a mudança, qual é a lição que eu tenho que tirar? E aí depois teve um período que eu parei de orar, eu parei de buscar, de clamar, né, por essa gestação. E aí eu comecei assim a falar: Senhor, usa esse amor no meu coração, né, para ser mãe em outra obra, em alguma outra obra, né, que seja na igreja, que seja uma obra social, alguma coisa que eu me sinta preenchida, porque eu sentia um vazio. Eu não ia em festinhas, né, de filhos das amigas, de conhecidos. Eu me privei de viver. E o ano de 2018 foi o ano mais triste para mim, que foi um ano que eu parei de viver em função de buscar, né, na busca pela maternidade. E aí, assim, um belo dia, e aí eu comecei, né, aí eu voltei, assim, a orar, a confiar no Senhor, a crer que Ele era o Deus do impossível, e ver e entender muito, assim, que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Quando isso falou muito forte no meu coração e eu tomei posse dessa palavra, eu me senti mais confortada. Eu me senti como Ana. O milagre ainda não havia acontecido, eu não estava grávida, mas eu estava com meu coração em paz. E eu parei daquele desespero, né? Mas mesmo assim, a gente ora, a gente busca, mas a gente não espera com tanta paciência no Senhor, porque nós queremos no nosso tempo, não no tempo do Senhor. E aí, um belo dia, né? Eu estava fazendo um jejum para um outro propósito, que eu já nem jejuava mais por essa gestação, não pedia mais nada ao Senhor, né? Eu falei assim: Senhor, tá entregue em tuas mãos, o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo é no seu tempo. E enfim, eu adormeci aquele sonho, aquele desejo no meu coração. E, né, meu marido também, né, ficava tranquilo quanto a isso. Ele já tem, né, um filho, né, que era do primeiro casamento. Então, assim, ele já era pai. Então, ele estava tranquilo, né, tranquilo quanto a isso. Mas eu que vivia, né, em desespero por ser mãe. E aí eu estava fazendo um jejum. Meu marido, nós saímos, né, ele foi comprar óleo pro carro. E eu falei assim: eu tenho que ir na farmácia comprar uma vitamina D. Então, quando eu entrei na farmácia, eu não sei o que aconteceu, mas em vez de pedir a vitamina D, brotou da minha boca, assim: me dá um teste de gravidez. E eu falei assim: Senhor, por que eu pedi um teste de gravidez? Eu não tô entendendo. E eu sem reação, quando o rapaz entregou assim, eu não queria pegar, eu não entendi por que eu tinha pedido. E eu paguei, nem a vitamina D eu comprei, eu paguei o teste e vim pra casa. E aí, quando eu fui entregar o meu jejum, eu orei, né, pela minha causa, e eu falei assim: Senhor, o Senhor é o Deus que tudo pode, um Deus de misericórdia. Eu só gostaria que o Senhor não deixasse meu coração enganado, né, que o Senhor pudesse me dar refrigério, me dar consolo
ao meu coração. Então eu entreguei, né, o meu jejum, orei ao Senhor para que Ele não deixasse meu coração confundido, angustiado. E eu orei e fiz o teste. É tanto como eu já estava, né, há anos, sempre no negativo, eu não dei importância, fiz o teste, coloquei lá. E assim, quando eu olhei, que tava aqueles 2 risquinhos lá bem forte, bem vivo, porque nas outras gestações sempre tava fraquinho. Aqueles 2 risquinhos, tinha os 2 risquinhos, mas tava sempre fraco. E esse foi tão forte, tava lá um risco tão forte, tão nítido, que naquele momento ali, eu tomei posse daquela gravidez. Eu ajoelhei no chão, né, comecei a gritar desesperada pelo meu marido. E meu enteado tava, né, nesse ano de 2021 morando com a gente. Aí ele falou, pai, corre lá, porque eu tenho medo de taruíra, né? E ele falou assim, pai, deve ter alguma taruíra no banheiro, corre lá. E aí meu marido veio, gritava, e ele falou assim, para com isso, fechou as portas, janela, os vizinhos vão pensar que eu tô te agredindo, para com isso. E eu fiquei assim, desesperada, e ele sem entender, eu entregava o teste pra ele ficou assim meio, meio aéreo também, o que foi? E ali, somente com o teste de farmácia, ali eu orei ao Senhor, eu tomei posse daquela gestação, eu já estava grávida ali, tomei posse ali. E mesmo assim, né, na hora que eu fui comer, o pão caía da minha boca, eu fiquei tremendo tanto que eu falei assim, não, eu vou no laboratório. Isso já era 10 e pouco da manhã, o laboratório coletava até as 11 horas, né, eu saí daqui desesperada, correndo, fui lá fazer o teste de sangue, e isso era um sábado, e o resultado só sairia na terça-feira. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, não, mas mesmo assim, eu vou fazer, e é só para confirmar, num papel, né? Porque para você iniciar o pré-natal, você tem que ter esse exame em mãos. É só para isso. Mas eu já estou grávida, eu tomei posse dessa gravidez, e eu creio no Deus do impossível. Um Deus que realiza milagres, um Deus que realiza sonhos. E a história de Ana me arremete muito a minha história, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho um menino lindo chamado Gael, que já tá com 4 anos de idade, né? O Senhor me prometeu esse milagre em outubro de 2018 e ele chegou nos meus braços em fevereiro de 2022. E isso é para mostrar para mim e para você que Deus continua sendo um Deus de milagre, um Deus que realiza sonhos, um Deus que vê no secreto, que colhe cada lágrima, cada dor, cada angústia. E eu não canso de dizer como eu sou grata a esse Deus por ter mudado o curso da minha história, assim como Ele mudou a história de Ana, assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele mudou o curso da história de muitas mulheres. Ele também vai mudar o curso da sua história. Toma posse, creia. E eu não falo somente do desejo, né, do sonho pela maternidade, em ter um filho, em gerar, em gestar, mas que Deus possa continuar gerando no seu coração a perseverança, a fidelidade ao Senhor, que você possa levantar altares de oração no seu lar, no seu coração, e que você continue dando o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Não importa as circunstâncias, muitas vezes o seu milagre não é um filho. Seu milagre às vezes pode ser uma doença, pode ser a restauração de um casamento, seu milagre pode ser um emprego, seu milagre pode ser a cura da depressão, da angústia do seu coração. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus do impossível, um Deus de milagres, um Deus que levanta mulheres e sustenta de pé. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, que você possa compartilhar com a mulher que precisa ouvir isto hoje, que precisa ter sua vida edificada e transformada e alimentar a sua fé para que ela continue crendo que nós ainda estamos debaixo dos cuidados desse Deus de milagres, desse Deus que tudo pode, um Deus de misericórdia e de muito amor pela minha e pela sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Obrigada, Deus, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado. Apesar dos dias difíceis, ó Deus, o Senhor tem nos socorrido, tem levantado, ó Pai, mulheres aqui, mulheres fortes, mulheres perseverantes. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor continuará cuidando de cada uma aqui, Senhor. Que cada mulher, ó Pai, possa ter as suas frustrações, ó Pai, as suas frustrações quebradas, tirados do seu coração, deslocados seus temores, suas angústias. Tudo aquilo que não provém do Senhor na vida dessa mulher, ó Pai, já está repreendido com a autoridade que é no nome de Jesus. Senhor, eu creio, ó Deus, que o Senhor continua sendo um Deus de milagre. Eu creio que o Senhor vai continuar, ó Pai, restaurando vidas, edificando, transformando. Senhor, que o Senhor possa acolher cada lágrima, cada choro, cada dor, porque eu creio que Tu és um Deus que vê no secreto, um Deus que nos socorre. Senhor, o meu desejo de hoje, o meu pedido, ó Pai, é que o Senhor leve refrigério ao coração de cada mulher angustiada aqui neste dia de hoje. Que o Senhor possa, ó Pai, levar consolo e conforto. Alimenta a fé dessa mulher. Gera no coração dela, ó Pai, o desejo de viver na sua dependência. Dê a ela o entendimento de que só o Senhor é um Deus que pode mudar o curso da nossa história. Senhor, que seja feito segundo a Tua vontade, não o nosso coração. Nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai, entendimento para que possamos esperar no Senhor e crer que o amanhã, segundo a Tua vontade, é muito melhor do que os nossos planos. Nós temos planos, mas o nosso coração é enganoso. E por isso nós depositamos a nossa confiança no Senhor, crendo, ó Deus, crendo que tudo acontece no seu tempo. É em nome de Jesus que te agradecemos. Eu consagro, ó Pai, cada vida aqui presente. Eu apresento diante do seu altar cada situação, cada circunstância, ó Deus, cada coração angustiado, cada petição, ó Pai, que o Senhor possa atender segundo a Tua vontade, a petição de cada coração, de cada mulher aqui neste dia de hoje. Senhor, muito obrigada. Fique conosco. Continue falando aos nossos corações no decorrer deste dia, ó Pai. Continue mudando cenários, continue mudando vidas, continue mudando propósitos, ó Pai. Segundo a Tua vontade, segundo, ó Pai, o Teu reino, ó Deus. Nos dê visão espiritual para que possamos continuar na Sua dependência, continuar tendo visão de reino, ó Pai, para podermos um dia, Senhor, estarmos na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas vezes, ó Pai, que nós confiamos no homem e não no Senhor. Nos transforma em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada por você que acompanhou mais esse episódio. Eu quero dizer que a minha oração é que o Senhor continue abençoando, edificando a sua vida, continue te transformando, continue mudando o curso da sua história. Deus te abençoe e Deus é contigo. E não se esqueça, Deus é um Deus de milagre, um Deus que muda histórias. E que você continue sendo uma mulher que ora, não desista de orar, não desista de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é um Deus que tudo pode. Amém? Obrigada.